Esse é o ciclo da vida, na verdade. De tudo, dentro dos animais, os vegetais e os humanos, passam por esse ciclo. Aparentemente, deveríamos ter uma relação natural com o conceito de morte. Mas é isso que acontece? Para a gente poder entender melhor a morte, tem alguns fatores que interferem, e isso é importante a gente ter clareza. A relação que a pessoa já construiu com a morte, a construção religiosa ou filosófica em que ela se desenvolveu, a experiência que ela já teve com qualquer nível de perdas e a maturidade que essa pessoa tem com relação ao modo como a vida é. Bom, vamos trabalhar uma por uma? A relação que essa vida, que a pessoa já construiu com a morte. Gente, a morte existe. É a única coisa certa. Ela existe. Nessa história que nós vivemos, todos morrem no final. Esse é o spoiler. Todos morrem. Mais cedo ou mais tarde. Vai ser essa diferença. E vejam só existem duas condições. Ou nós vamos assistir quem a gente ama partindo, ou quem a gente ama vai assistir a gente partindo. Meu pai tinha uma fala que eu achava engraçada. Ele falava assim: eu gosto de ver carro de funerária. Ai, pai, que coisa mórbida. Sinal que eu não estou lá dentro. Não é uma coisa bem característica quando a gente vai num velório, a gente vê aquele corpo sem vida e a gente, na verdade, toma consciência que a gente está vivo, que a gente está encarnado. É a única coisa certa dessa vida. E nós pensamos nela, sem ser nesses momentos em que alguém próximo morre. Vindo para cá, a hora que eu cheguei, eu entrei no Zap, a minha paciente: Nilva, quero arruma um horário para mim. Meu irmão faleceu. Meu primo faleceu. 38 anos, morreu dormindo. E uma pessoa que já passou pela morte da mãe, de um irmão, e agora um primo jovem. De formação católica, então tem bastante dificuldade para entender os próprios sentimentos. E aí vejam, é importante então a gente ter clareza de quais são os fatores que permeiam essa dificuldade que a gente tem com relação à mudança, à transformação, à partida. Então, a construção religiosa, primeiro que a gente nega, então o número 1 é a negação da morte. Então, a morte existe, queremos ou não. Segundo, a construção religiosa que nós temos. Todas as religiões falam da continuidade. Nós somos uma alma num corpo. O corpo acaba, a alma continua. O que diverge é o que acontece depois. Para alguns, o destino vai ser definido. Vai para o céu, purgatório ou inferno, segundo os católicos, fica esperando o juízo final, como muitos evangélicos, ou, como nós espíritas, a vida continua, não há morte. O espírito vai ter um destino conforme a vida que teve. Vocês acham que fica mais fácil ou mais difícil lidar conforme a concepção religiosa? Se eu acredito que existe um inferno e eu olho para a minha vida
e eu pequei, e eu fui imperfeito, eu vou ficar esperançoso com relação à minha morte? Ou eu vou ficar com medo? E até o contrário, alguém que eu amo, mas que não toma boas decisões, que faz coisas erradas, que peca, né? Ao ele morrer, eu pensar que ele foi para o inferno? Ou imaginar que a gente, ou o ser que a gente ama, vai ficar lá dormindo por centenas, milênios de anos, esperando o dia do juízo final? Vocês acham que isso não permeia quando a gente pensa na nossa passagem, uma passagem de quem a gente ama? Terceiro, a experiência que a pessoa já teve com perdas. Se a criança, por exemplo, passa pela perda do bichano, ele vai experimentar a dor da partida de repente aquele ser não está lá. Quando ele passar por outras perdas, ele vai estar mais imunizado. Hoje de manhã, a paciente estava me contando uma situação. O menino tem 5 anos e já perdeu a avó. Que eles construíram a imagem de que ela virou uma estrelinha lá no céu. E agora eles estão com a cachorrinha de 15 anos, que está nas últimas. E aí a mãe vem chorando muito, porque assim, é 15 anos, né? É a filha mais velha dos 3. Né? Aí o menino, mas mãe, por que você está chorando? Ela vai ser uma estrelinha lá junto com a avó. Ela não vai sofrer mais. Veja, a experiência que ele teve da perda da avó já está ajudando ele a ter uma visão com a morte do outro ser que está próximo. Eu brinquei com ela, falei, o que ele não sabe é que você não está chorando pela cachorrinha. Você está chorando por você. Por você ficar sem a cachorrinha. Bem, como vai ser a vida sem ela. Então, que seja uma planta que a gente... eu cheguei segunda-feira, uma das plantinhas da minha sala estava lá arriada. Né? A gente leva um susto, falei, meu Deus, né? Não dei água suficiente. Com esse calor também a gente não perde a mão. Né? Qualquer tipo de perda vai nos imunizando, vai construindo a nossa capacidade de lidar com perdas maiores e mais significativas. E a maturidade que essa pessoa vai ter para lidar com a vida como a vida é. Algumas pessoas simplesmente não aceitam a morte e acham barato. Quem eu não gosto pode morrer, não tem problema nenhum. Mas quem eu gosto não pode. Se eu amo minha mãe, ela não pode morrer. Se eu detesto o meu vizinho, esse ele pode partir, não tem problema. Né? Como se a vida fosse respeitar isso. Esse conceito ele é muito difícil de nós assimilarmos. Mas, gente, tudo é efêmero, tudo passa. Eu tive uma paciente que perdeu uma criança de 3 anos e aquilo fez eu refletir muito, porque ela me procurou uns anos depois, em muita dor ainda, e o meu filho tinha 3 anos. E aí, mais adiante, eu entendi assim, falei, mas eu também não tenho mais o meu filho de 3 anos. No caso, hoje ele tem 25. Mas o teu cresceu. Mas o de 3 anos, eu não tenho mais, eu não tenho de 5, eu não tenho de 8. No caso do meu, ele foi se transformando muito, é como se fosse outros seres. É efêmero, é mutável. Maturidade com a vida implica a gente entender essa efemeridade. As coisas estão, amanhã eu não sei como estarão. E é necessário a gente se adaptar.
O que a ciência diz hoje? Qual foi a espécie que ficou? Aqui desenvolveu formas de adaptação ao meio em que vivia. E aí, a grande questão é, o que acontece com quem fica? Porque a questão não é com quem vai. Tá? Para nós espíritas, né? O outro foi, ele acabou o tempo dele. Mas e nós? O que acontece com quem fica? A pessoa que a gente ama sai de cena. Necessariamente a gente entra em contato com a efemeridade da vida. A gente entra em contato com a dor de as coisas não serem mais como eram, daquele ser não estar mais disponível para a gente. E conforme o papel que esse ser desenvolvia na nossa vida, isso vai ter mais significância. E conforme essa pessoa, o papel que ela exercia no momento em que ela partiu, vai mudar muito a nossa vida. Vai fazer diferença. Então vamos lá. A pessoa saiu de cena. Eu gostei desse slide. A pessoa está aí, de repente Deus deleta e a pessoa sai de cena. Nas mortes repentinas, a gente tem muito essa sensação assim, peraí, ninguém agendou comigo. Né? Ninguém, eu não me preparei. E a gente sempre assim, mas foi tão de repente. É muito comum assim, não, mas eu falei com ele de manhã. Como que ele partiu? A pessoa sai de cena. Tirando a morte por doença que vai deteriorando e que não tem volta, que é uma morte lenta, para essa a gente se prepara. E aí a gente fala, mas por que precisava sofrer tanto? A gente nunca está contente. A gente está sempre questionando o que a vida faz. Mas é importante aqui a gente ter essa clareza que, de repente, as pessoas que a gente ama podem não estar mais aí. E aí? Entrar em contato com aquilo que a gente não tem controle é muito dolorido. E aí, conforme o papel que essa pessoa desempenha na nossa vida, isso vai ser mais ou menos dolorido. Pensa numa criança de 6 anos que morre o pai. É todo um caminho que vai ser muito diferente do que aquela criança que continuou com o pai. Pensa num pai que perdeu uma criança, uma esposa jovem com um filho que perde o marido. Eu acompanhei uma moça, ela ia casar em outubro e o noivo faleceu em abril. Ela tinha 25 anos. E a dor dela era assim, a vida tirou todo o projeto de vida que ela tinha construído com ele. E como é que a gente se revolta com Deus? Porque quando a pessoa trai ou a pessoa não quer mais, a gente se revolta com a pessoa. Mas quando a pessoa morre? Deus tirou de cena. Perder um irmão quando a gente é criança ou quando a gente é adulto faz bastante diferença. Então, a dor, vamos pensar, da gente nessas perdas ou de quem a gente está acompanhando. Um pai perder uma criança, como que ele vai sentir essa dor? Depende da significância desse ser na vida dele. E aqui, a dor é de não poder mais pegar, de não poder mais ligar. O meu pai faleceu de repente.
E aí, foi 2 de julho. E foi aquele tumulto, eu tive que resolver um monte de coisa em pouco tempo, numa semana, que depois eu voltava para cá e era uma viagem difícil e cara de fazer. E aí eu lembro que, até então já tinha doído. Mas, gente, era julho, já começava as coisas para o Dia dos Pais, né, em agosto. E eu me lembro, assim, que eu estava indo para o consultório, no primeiro dia que eu cheguei, eu vi um outdoor, né, do Dia dos Pais. E eu levei um choque, falei, eu não tenho mais pai. Aquele ser não estava mais aí. O primeiro ano de tudo, perto do meu aniversário. Daqui a pouquinho o pai vai ligar. Só que não. Muitas vezes a pessoa pode estar ali, você não se movimentar para se relacionar com ela, mas ela está ali. E na morte, ela não está mais disponível. Essa é uma dor que precisa ser respeitada. E conforme o papel dessa pessoa, vai fazer toda a diferença. Vamos pensar. Meu pai, eu era adulta, eu moro longe desde os 16 anos, não fez diferença no meu dia a dia. Foi mais em alguns aspectos. Mas no caso, tivemos um inventário. Que aí mexeu com a minha vida. Eu tive que lidar com meus irmãos com os pepinos que ele deixou. Então a morte dele teve a perda dele, a mudança dele para o plano espiritual. E aí, como ele era uma pessoa difícil, que nos últimos tempos tinha feito escolhas bem duvidosas, né? Daí a gente começa a ficar preocupado, aonde ele foi? E veja, mexe com a vida, muda a vida. Perder um companheiro, perder um filho, muda com a vida. E naquela hora do impacto, ou nos próximos capítulos, isso vai fazer diferença em como nós sentimos essa dor. Mas estamos na casa espírita. Precisamos entender isso à luz do espiritismo. O que o espiritismo nos diz? O espiritismo nos enquadra. Onde estamos, quem somos, com quem estamos aqui, para que estamos aqui e como se dá a evolução. Estamos num planeta de provas e expiações, encarnados aqui na Terra. Quem somos? Espíritos simples e ignorantes. Estamos aqui para evoluir. Como se dá o processo de evolução? Temos encarnações sucessivas, existe o esquecimento do passado, temos a lei de causa e efeito e temos as leis morais. E, muitas vezes, nós estudando, nós esquecemos daqui da lei da destruição. Nós temos a conservação, mas temos a destruição. Tudo na Terra é efêmero. Vai se transformar, vai mudar, vai acabar. Então vamos ver só. O entendimento da morte e do luto na visão espírita. Somos espíritos. Estamos encarnados. Então nós não somos esse corpo. Temos uma programação reencarnatória, mais ou menos longa. Todos nós aqui estamos num processo de desenvolvimento específico, que não sabemos qual é. Morrer é terminar, receber alta, se formar. Vamos entender melhor. Somos espíritos, estamos encarnados. Então essa matéria é como se fosse uma roupa que nós usamos nessa encarnação. Acaba a roupa? Não. O espírito? Não. A alma. Né? Nós aprendemos que a alma é o espírito encarnado. Temos uma programação reencarnatória. Dizem os espíritos que nós, quando
viemos para cá, o nosso bilhete tem a data da vinda e da volta. O nosso espírito sabe quanto tempo vai ficar aqui. Só no caso do suicídio direto ou indireto é que isso é diferente. Então, é como se a gente fosse fazer uma jornada. Vou agora viajar no Natal. Vou no dia 22 e volto no dia 25. Vou encarnar na Terra. Vou chegar em 68 e vou embora em 2040. Ah, mas eu não sei. O nosso espírito sabe. E as pessoas que reencarnam, meu filho, meu pai, eu sempre achei que meu pai fosse ter uma vida longa. As pessoas da família dele, eles são longevos. E ele vivia como se fosse viver mais tempo. De repente, ele foi, 70 anos. Então, enquanto espírita, sempre temos que pensar que, por exemplo, não sabemos qual é o tamanho da programação dos nossos filhos. Eu tenho 2 primas que perderam um filho cedo. Uma foi num acidente de moto e a outra com um problema cardíaco. E apesar da distância, o Face, né, possibilita essas coisas. Então, vira e mexe, eu vejo algumas postagens dela. Eu lembro de uma que falava assim: se era para Deus tirar, por que Deus me deu? E aí, eu ouvindo, né, digamos, a dor desse ser, dessa prima, mas ao mesmo tempo pensando, por que a gente acha que tem o direito de receber o filho? É como se fosse, eu tenho o direito de que meu filho venha. E é uma traição de Deus levar ele. Nós somos, nós temos uma compreensão bem parcial. Nem todas as religiões falam que somos espíritos. Então, antes de ser nosso filho, é filho de Deus. Deus deixou esse ser com a gente. E, normalmente, o que chega depois vai embora depois. Mas, muitos vão embora antes. Todos estão num processo de desenvolvimento específico. Nós não sabemos qual é. E aí? O que é morrer na visão espírita? É terminar. É formar. É receber alta. Né? De verdade, como diz o menininho, né? Quem parte vira estrelinha. Né? Digamos, termina o processo. O problema é nós que ficamos aqui. E vamos sentir a falta desse ser. O problema é nós, que temos toda uma jornada, um monte de disciplinas ainda para cursar, para nos formar. Ou, né, que essa palestra eu fiz final de 21, né? Então, assim, ainda estávamos terminando a pandemia e quando alguém recebia alta depois de muito tempo entubado, né, havia festa. Lá no plano espiritual, quando a gente chega lá, é uma festa, nós terminamos o nosso processo. Então, nós estamos falando de conclusão. E aí? Você sabe o que esperar de você e do outro quando a morte chega? Somos espíritas. O que a relação com a morte nos traz? Morte do corpo. Porque a vida é uma vida só. Em vários corpos. Então, na verdade, não é que temos mais de uma vida. É uma vida só. Corpos são muitos. Agora, saber, então, que a vida desse ser continua. Tira a dor de quem fica? Consola.
Porque veja, quando eu penso que o ser vai ficar dormindo, ou que, como os ateus acreditam que o ser deixa de existir, então simplesmente aquele ser que eu amo, foi deletado do universo. É um tipo de dor diferente. Ou foi para o inferno. Saber que ele continua e que ele vai colher os frutos do que ele plantou é consolador, sim. Mas não tira a minha dor de estar sem ele aqui. Eu não tenho mais meu pai. Ele não está mais acessível. E isso dói. E é muito interessante, né? No começo, cada vez que a gente lembra, vem aquela emoção. Aí passa um tempo assim, a gente não sente nada. De repente, alguma coisa remete e a gente entra na dor de novo. Eu sempre brinco quando eu acompanho o luto, né? É ondas, né? A gente está super bem, de repente a dor aparece. Mas com o passar dos anos, é bem interessante. Em algum momento, deixa de doer e vira uma saudade gostosa de alguém que foi importante para a gente. Outra coisa que muitas vezes acontece, naturalmente, a gente perde a importância às coisas ruins e se destacam as coisas boas dessa interação. Então, temos que ter clareza. Dói e eu não sei por quanto tempo. Nem a minha, nem a do outro. Deixa eu voltar um pouquinho. Gente, eu já vi muita história, principalmente de espírita. Eu lembro de uma, que perdeu um filho atropelado. E assim, ela ficou mais de ano em dor. E aí o pessoal do centro que ela frequentava falou assim, mas você não pode, você é espírita. Gente, essa moça acabou tendo consolo numa igreja evangélica e não teve consolação, não teve acolhimento com os irmãos da casa espírita que ela frequentava. Para ela, foi devastador. Ela levou, acho que uns 3 anos para se recompor. Quem pode julgar o luto de alguém? Aí a gente vai lembrar que, assim, há algumas questões da literatura espírita que fica implícito de que se a pessoa ficar chorando e sofrendo, perturba o espírito que desencarnou. Vocês acham que os espíritos estão se referindo ao momento inicial? Porque seria quase como pensar assim, se eu amo, o ser sai, eu não sinto nada. Eu vou ficar impassível. Não sei, eu participo de grupo mediúnico há 18 anos. Nunca chegou um falando, nossa, eu morri, mas o que me causou mais dor foi as pessoas chorando a minha falta. É uma coisa frequente num grupo mediúnico? Gente, no mínimo, se a nossa dor pudesse atingir o desencarnado no momento que acontece, haveria algum nível de proteção para isso não chegar até o desencarnado. O que os espíritos falam de forma correta é que, assim, há pessoas que cultivam o luto, que acham que ficar em dor, que ficar sofrendo é dar valor ao amor que teve. É disso que os espíritos falam, de se tomar cuidado, de não prolongar um luto, de sentir a dor, sim, mas voltar para a vida, porque a morte fazia parte da vida. A gente teve a oportunidade de dar com aquele ser aquele tempo. Agora ele foi, nós temos que continuar vivendo, não ficar lá em função da dor. Então, sentir
passar pelo nosso luto não é a mesma coisa que cultivar a dor. E aqui vem uma outra questão importante. Gente, alguém fica animado quando alguém desencarna e a gente precisa ir no velório? É uma situação desconfortável. E aí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Ah, agora esse ser está melhor. Né? Agora, é muito comum, né? Agora esse ser está em paz e está do lado de Deus. Ok. E a dor da pessoa? Gente, na dor, a gente não precisa efetivamente consolar. Não tem o que console aquela perda. Não tem entendimento que resolva. Tem sim a gente acolher, estar ali. Estou junto com você na tua dor. Eu, na época do Covid, eu fiz curso de luto, exatamente porque assim, começou a acontecer muitas mortes, e eu percebi que eu não tinha muitos recursos para trabalhar com luto. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a fala de que, assim, gente, acolher, cuidar, se disponibilizar para oferecer para a pessoa aquilo que ela achar necessário. Que muitas vezes a gente, no afã de ajudar, a gente minimiza a dor. A gente tira a validade do que a pessoa está sentindo. Então, tomar cuidado para que o quanto é desconfortável a gente lidar com a dor, a gente minimizar a dor do outro, dar o direito e o espaço para ela processar a dor, o tempo que ela precisar. Validar a experiência da pessoa. Nós não temos condição de saber todos aqueles aspectos que eu citei. Do que vai significar. De repente é uma pessoa significativa, a vida dessa pessoa vai ficar muito diferente sem essa pessoa e ela nunca passou por uma perda. E ela não tem um conhecimento espírita. Para ela é devastador. Ajudar ela em cada uma das fases. E isso é importante, gente. Não precisa dar solução. Não tem solução. Tem consolo. Tem aconchego. Tem, eu estou aqui para você. Gente, espero que eu possa ter clareado um pouquinho os próprios sentimentos, emoções e pensamentos a respeito da morte, das mortes que vocês já passaram, que vocês vão passar, e, principalmente, no auxílio àqueles que vão passar por perdas. Vamos à oração? Pai de infinito amor e bondade, agradecemos-te a oportunidade de conhecermos a doutrina, que nos traz a continuidade da vida. A doutrina que matou a morte, que nos consola, que nos orienta, que nos esclarece. Pai, que possamos entender e aceitar as partidas, por mais difícil que ela seja, que possamos respeitar a nossa dor, mas respeitar o momento dos seres que já terminaram os seus compromissos. Que nos fortaleçamos nós para os nossos compromissos, para os nossos desafios e também para nos desapegar de tudo que aqui temos na matéria, pois podemos nos preparar para a nossa partida, que chegará mais cedo ou mais tarde. Que assim seja.